Olá pessoal, hoje vamos tratar do tema de como executar um planejamento que agregue resultados. Aqui nós temos, lembrando, a casinha da Toyota, né? O que realizar, o berço da filosofia Lean. A Total Lean, ela usa um sistema com 5 princípios, onde agrega todo o desdobramento da filosofia Lean. E o planejamento está dentro do princípio melhoria contínua. Um objetivo sem um plano é somente um desejo. Isso nós sabemos. Então vira o quê? Vira um papel velho na parede, fica somente na cabeça das pessoas. É um post-it que não tem data de início nem data de término, não existe o prazo, não existe um acompanhamento. E para o desejo, a vontade, se for o caso, a visão, se tornar um planejamento, eu preciso fazer alguns caminhos. Então, como é um planejamento da filosofia Lean, dentro da filosofia Lean? Eu tenho que ter 7 etapas para cumprir. O primeiro é um formato padrão. Se for uma empresa, é um formato que todo mundo na empresa entenda o que eu estou falando. Não precisa ser o meu departamento tem um formato, o outro departamento tem um outro formato de planejamento. Tem que ter meta, objetivo e método claramente visível dentro do planejamento. Prazo de conclusão, acompanhado regularmente em níveis de reuniões. Eu preciso saber se estou dentro do meu objetivo ou não. Então eu tenho que ter reuniões sistematizadas, no mínimo mensal, se for um planejamento gerencial. Indicar quando atividades foram realizadas. Registrar se tiver mudança, o quadro tem que ser vivo, tem que ser feito manuscrito. Não pode ser feito só no computador. Se eu perco a data, eu vou lá e mexo no computador e alinho o meu plano como se nada tivesse acontecido. E o último item aqui que é treinar as pessoas para o entendimento. E o SMART, ele vem para lembrar a gente que como que deve ser feito um planejamento que agregue resultados para a organização. Ele tem que ser específico, né? Muito direcionado, mensurável, que eu preciso medir, atingível, que não é alguma coisa que eu não consigo. Olha, alguém fala para mim que tem que chegar a 0, mas eu estou em 100, quer dizer, não dá para fazer isso. Realista, dentro do meu time, aquilo que eu realmente tenho, está na minha mão, aquilo que eu posso mexer. E temporal é dentro de um período de tempo que eu possa trabalhar. E aí vocês têm um exemplo de um formulário que dá resultado. É o que nós aplicamos. A Total Lean aplica esse formulário no planejamento gerencial, nos planejamentos estratégicos que nós realizamos dentro das empresas que prestamos consultoria. Tá ok? Então ele tem a meta, ele tem o objetivo, ele tem o método, né, os KPIs, o responsável, ele tem os meses do ano, o suporte externo, se for necessário, a assinatura para pegar o compromisso, a avaliação trimestral, e data e assinatura, e aqui embaixo a legenda de cada um. E nós vamos ver um exemplo desse daqui. Então, aqui eu estou colocando para vocês um exemplo muito fácil, que seria um exemplo de carreira, de atividade pessoal, né? Uma visão, uma vontade, um desejo. Eu coloquei aqui o item e a categoria, né? Subir de cargo, carreira, guardar dinheiro, bens, aprender inglês e estudos. Quer dizer, tudo que você pode realizar na sua vida e a categoria que é. Nós vamos escolher um aqui que todo mundo gostaria de subir de cargo. Perfeito? Então, eu tenho minha meta aqui que é subir de cargo. A categoria é subir de cargo, é de carreira. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é reunir com pessoas do nível superior para saber quais os requisitos para eu fazer a minha carreira, para eu progredir na minha vida profissional. Então, eu marquei aí 2, né, por mês, o João, que é o nome da pessoa do exemplo, e quando que eu vou fazer isso daqui, né? Ó, de janeiro a março. Olha que bonito. Já tem um prazo. Então eu vou fazer 4 entrevistas com pessoas que podem me auxiliar. Aí você vem identificar os pontos fracos a trabalhar. Poxa vida, se eu sei o meu ponto fraco, eu faço entrevista para pegar consultor para Total Lean. E eu, quando entrevisto, eu falo para ele, qual que é o seu ponto fraco? Ele fala, eu tenho dificuldade em me expressar. Eu falo, e aí? Que mais? Eu estou esperando dele que ele já tenha tomado uma ação. Não me fale o ponto fraco e para por ali, então.
identifica o ponto fraco, que pode ser pontual, né? Um único momento, numa entrevista, que alguém pode te auxiliar, e daí você começa a traçar o seu plano. Se identificou que precisa aprender idioma, você vai fazer 2 vezes por mês, eu traço o período que eu vou fazer. Se eu tenho aqui fazer um MBA de gerenciamento de projetos, no exemplo, eu tenho também um período que vou fazer. Se eu não sei falar em público, eu preciso falar em público, eu traço uma vez por semana e começo num período aqui entre março e junho. Então, cada um no seu período. E você tem um planejamento para você. Você pode ter na sua casa isso daí, né? Olha só. E agora você tem um ponto de controle, que é esse triângulozinho branco aí. Ponto de controle significa que eu tenho que ficar em frente ao meu quadro, ou com as pessoas da minha empresa, se for um planejamento dentro da organização. E você avalia o que eu fiz. O que eu fiz, você vê aqui embaixo, começo e fim realizado, você vai e pinta manuscrito de preto, tá? Ou de azul, mas você pinta de uma cor. E assim você vai. No segundo mês de fevereiro, é a mesma coisa. Agora, se tiver alguma coisa para você, você vai falar assim, poxa vida, mas não deu certo aqui. Aí escreve aqui embaixo, olha, escreve aqui embaixo a razão que não deu certo. Para você ter um histórico para o próximo ano, ou próximo investidor, você saber aquilo que deu resultado e saber também o que não deu resultado, que vai ser extremamente importante para você. Você vai seguindo, olha que planejamento, como ficou. Esta é nossa realidade. Este daqui, que eu vou mostrar para vocês, é um quadro de um cliente nosso. Avalie que todos os departamentos estão nessa linha de cima aqui, ó, processo comercial, logística, todos eles. E aqui você vê que tem todos os planos. O plano é feito no computador uma única vez. Depois todo mês é manual. Em frente a esse quadro, reunido toda a liderança dessas áreas aqui e discute cada um. Então todo mundo sabe o que está acontecendo dentro da organização. Você tem um gráfico de acompanhamento aqui comparativo para ver aquilo que você traçou e aquilo que você está realizando. E se não deu resultado, você faz o plano de ação. Porque nem tudo que você planeja acerta no primeiro tiro. Você tem que rever, tem que fazer um replanejamento, uma ação para voltar a colocar nos trilhos aqui. Então, dúvidas. Se tiver dúvida, entre em contato com a TotalLean. A TotalLean pode auxiliar você a elaborar um planejamento dentro da sua empresa. Esse é só uma pequena pincelada, é rapidinho, mas ele tem um treinamento com a mão na massa muito forte, e cada área, cada empresa tem a sua particularidade. Meu muito obrigado para vocês pela sua atenção e até o próximo encontro.